Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre a importância de uma empresa se proteger de fraudes e como os empreendedores podem buscar por ferramentas de segurança. E para esse bate-papo a gente convidou o Evaristo Mascarenhas, ele que é vice-presidente da RU, essa empresa de prevenção à fraude. Evaristo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui no canal Empreender com você para a gente bater um pouco desse papo importante, eu acho, para todos sobre antifraude. É verdade, Evaristo. A gente sabe que essas fraudes, esses ataques virtuais, eles têm sido, na verdade, um pesadelo, né, digamos assim, na vida de quem empreende no Brasil, né? É verdade, né? Tanto os ataques virtuais, mas ainda assim também muitos crimes de até estelionato acontecem muito com empresas de todos os portos, né? Tanto empresas grandes quanto pequenas e médias, elas têm hoje em dia um ataque muito grande, tanto do ponto de vista virtual quanto até mesmo presencialmente, né? Então, é um objeto que a nossa empresa tem cuidado bastante, justamente para poder melhorar um pouco a sociedade, tentando evitar que esse tipo de acontecimento ocorra, né? E para isso, eu entendo que a sociedade, quando vive uma situação dessa de muitas fraudes, a sociedade acaba sendo, em certa medida, afetada, né? Porque, de um lado, você vai ter uma empresa, você vai ter um empreendedor que toma um prejuízo que não era esperado, né? Então, esse realmente é um problema complexo, né? Hoje, o Brasil é o 10º país, né, mais atingido por fraude no mundo, né? E a gente, de verdade, precisa tomar atitudes para melhorar isso. E esse dado que você nos trouxe aí é muito preocupante de fato, né, Evaristo? Até porque, reforçando aí o que você falou, o Brasil, esses ataques virtuais aumentaram, né, 80% só aqui no Brasil nesses últimos anos, né? Exatamente, né? Esse é um ponto muito importante, né? E infelizmente, né, a gente acaba aqui no Brasil tendo muitos fraudadores relativamente criativos, né? E aí a gente tem que tomar contramedidas para evitar que esse tipo de situação ocorra, né? E esse é muito um propósito da nossa companhia, né? A gente entende que pode contribuir para uma sociedade mais justa na medida em que a gente combate fraude, né? Combater fraude é uma coisa que a gente entende que acaba contribuindo para a sociedade em grande medida, justamente pelo fato de que a empresa, quando não tem esse prejuízo, ela não precisa ou repassar esse prejuízo para o consumidor ou alguma outra coisa. E, por outro lado, também, esse dinheiro que vai para a fraude, muitas vezes também é desviado para outros tipos de crime, né? Seja tráfico de drogas e etc. Então, para a gente, eu acho que é um tema muito importante para ser tratado, e que cada vez mais precisa ser tratado de forma coletiva, né? Tanto as diversas empresas que cuidam especificamente desse assunto precisam trabalhar integradas, como também todas as autoridades, né? Esse é um ponto muito importante. Ou seja, a segurança da informação ela é para todos, né, Evaristo? Não só para as grandes empresas. Essa ferramenta, né, ela pode estar presente em qualquer ambiente de negócio, seja o micro, pequeno, médio empreendedor, né? Exatamente, né? No caso da RU, a gente começou o nosso trabalho há 12 anos atrás, cuidando principalmente dessa parte de antifraude para bancos, né? E aí a gente faz hoje esse cuidado antifraude para grandes bancos brasileiros, e agora a gente vai lançar agora no mês de agosto uma ferramenta que vai possibilitar para o pequeno empreendedor, para o pequeno negócio, fazer uma série de conferências, né? Essa ferramenta que vai ser lançada, que estou te contando aqui em primeira mão, ela se chama Consulta Aí.
E esse Consulta aí é uma ferramenta que vai permitir ao empreendedor, num aplicativo de celular ou, eventualmente, usando o próprio computador dele, conferir se um documento, por exemplo, é válido, fazer outros tipos de verificação, se o endereço que a pessoa preencheu no formulário é válido, estou dando alguns exemplos, né? Mas a gente consegue fazer uma série de conferências para verificar e impedir que ou pelo menos tentar evitar ao máximo que o empreendedor seja atingido com fraude, né? Acho que o empreendedor, de uma maneira geral, ele já está até bastante acostumado, né, em checar o crédito do seu cliente, ou seja, a gente tem algumas empresas que são especializadas em verificar o crédito. Quando a gente verifica o crédito, né, Bruno, a gente vai ver o seguinte, olhando o passado do Bruno, de quanto ele já pagou e quanto ele não pagou no passado, será que é possível o Bruno comprar um determinado automóvel e etc? Então, a partir do momento da análise do crédito do Bruno, a gente vai ver que, de acordo com o passado dele, eu quero ver se no futuro ele vai ter condições de fazer aqueles pagamentos. Quando a gente fala de análise de fraude, já é diferente. O que eu preciso checar? Uma das coisas mais importantes que eu preciso checar é se o Bruno é o Bruno mesmo, né? Porque por mais condições financeiras que o Bruno tenha de pagar um financiamento de um automóvel, para dar um exemplo, se o Bruno não for o Bruno mesmo, ele não vai querer pagar, certo? Você não vai querer pagar algo que foi alguma outra pessoa se passando por você, para dar um exemplo de fraude. Então, eu imagino que nos próximos anos, né, a gente vai cada vez mais ter que enfrentar esse problema, né? Eu converso com muitos pequenos empreendedores e muitos falam assim, muitas vezes, na maior parte das vezes eu não tenho um problema de fraude, mas quando acontece, isso atrapalha a minha empresa de uma maneira visceral, né? É realmente algo muito grave, né? E a ideia do Consulta aí é justamente essa, possibilitar que o pequeno empreendedor possa ter ferramentas para combater uma boa parte das fraudes que acontecem hoje em dia. Bom, Evaristo, uma super novidade, com certeza, você trazendo aqui em primeira mão para os nossos telespectadores, para os empreendedores desse canal, né, que acompanham o canal, o Consulta aí, não é isso? Que a previsão é para o segundo semestre. Enquanto essa novidade, essa inovação, essa plataforma não chega, eu queria que você alertasse aqui, fizesse algumas orientações para os empreendedores, principalmente para os micro, como você bem trouxe aqui um exemplo de que quando sofre alguma fraude, algum ataque virtual, acaba que desestrutura, né, toda a logística da empresa, né? E aí, quais os cuidados que esses empreendedores eles devem tomar, ou aqueles que querem abrir um negócio, o que é que ele deve se atentar para, de fato, não ser mais uma vítima de fraude ou de ataque? A gente sabe que estamos todos sujeitos, né? Mas, pelo menos, tentarei evitar que não aconteça com tanta frequência. São várias dicas que eu acho que a gente pode dar nesse caso aí, mas a primeira que eu acho que é importante, aí quando a gente está falando de uma fraude presencial, vamos dizer assim, muitas vezes a gente tem a impressão de que o fraudador é um cara que você vai, quando ele entrar na sua loja, quando ele entrar no seu negócio, você vai ter facilidade de reconhecê-lo, porque afinal de contas ele é um bandido. Mas não é verdade, né? Normalmente, esse tipo de perfil, o estelionatário, ele muitas vezes ele tem uma lábia muito grande, né? Ele tem um jeito de falar, de convencer, de mostrar e etc., que nos convence em certa medida, né? Esse é um pouco do trabalho do cara. Então, a primeira dica que eu sempre dou é assim, quando a gente começa a ver uma situação que foge muito da média, que o cliente está te pedindo algumas coisas de forma muito rápida, que ele quer fechar um negócio rápido, ele vai trocar algo muito rapidamente dentro da loja, etc. Então, esse é um primeiro cuidado que a gente precisa ter, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, muitos golpes de Pix, né? Que o fraudador, ele chega dentro da loja, fala que aconteceu o Pix, mas o Pix não caiu, mas veja bem, deixa eu ir colocando já as mercadorias
dentro do automóvel, enquanto o Pix cai, isso é normal e etc. Então esse é um ponto importante, assim, quando a gente tem alguém na loja ou alguém no estabelecimento da gente que está com um comportamento diferente, por mais simpático que ele seja, é uma coisa que a gente precisa cuidar. Outro ponto também importante é, o máximo possível, conseguir tentar validar documentações, né? O que é possível olhar as documentações. É óbvio que antes ainda da chegada dessa ferramenta nossa consulta aí, é um pouco mais difícil para o leigo ver falsificações mais elaboradas, mas algumas falsificações mais simples, elas são fáceis de mesmo um leigo perceber, né? E muitas vezes a gente aqui na rua, a gente trata muitos casos de fraude diferente e muitas vezes a gente vê algumas documentações que são muito simples de ver, tá? Vou até te dar um exemplo de coisa que já apareceu aqui. O nome do cliente do documento de identidade é José Maria, estou dando um exemplo, e estava assinado como Antônio Carlos, né? E por extenso. Então, esse tipo de situação a gente pega aqui também, né? Então, também é uma das questões importantes. Quando a gente vai um pouco mais falar sobre a questão das fraudes eletrônicas, aí é muito importante ter um bom parceiro de tecnologia de informação para o empreendedor colocar firewalls e ter todos os cuidados com e-mails que precisam ser tomados, né? Então, firewall é uma coisa que ajuda muito. Não clicar em links que o cliente não conhece, ou mesmo de pessoas que você conhece, o link tem que ser muito visto também, né? Você até ver o endereçozinho ali, será que ele faz sentido para aquilo que eu estou pedindo, né? Então, todas essas questões são questões que a gente precisa tomar cuidado ao fazer um pequeno negócio, ao abrir um pequeno negócio, né? Então, esse é um ponto muito importante. Evaristo, a gente vai só para um rápido intervalo e na volta a gente segue conversando aqui sobre a importância dessas empresas, né, elas se prevenirem contra ataques virtuais e fraudes. É rapidinho. E para você de casa, não saia daí, eu volto já já. E a gente segue aqui com a entrevista especial falando sobre a importância de uma empresa se prevenir contra fraudes. E a gente segue também conversando com o Evaristo Mascarenhas, ele que é vice-presidente da RU, essa empresa pioneira, empresa mineira de prevenção à fraude. Evaristo, você estava falando no bloco anterior justamente sobre esses ataques eletrônicos, né, e de como as empresas elas devem se preparar, se prevenir para não serem vítimas desses ataques. Exato. Então, assim, acho que um ponto muito importante do ponto de vista de ataques virtuais, né, é ter um bom parceiro de tecnologia de informação, né? Quando a gente abre um pequeno negócio, quando a gente abre um negócio, a gente sempre, né, tá com muitas restrições, né? A gente nunca tem o dinheiro, né? Normalmente, né, quem abre um empreendedor nunca tem um dinheiro ótimo, né? O dinheiro sobrando na carteira para fazer todos os investimentos. Mas a preocupação que a gente precisa ter com as fraudes virtuais, ela é muito importante porque ela pode inviabilizar o negócio. Então, ter um parceiro de confiança em tecnologia da informação é um primeiro passo que eu acho que é muito importante. É um investimento, por mais custoso que seja para o empreendedor, é um investimento muito importante, né? Então, essa é um pouco de uma dica importante que eu dou aí, conseguir esse bom parceiro aí de tecnologia de informação, né? E assim, e sempre se atentar muito a essas situações, né? Relacionadas a e-mail, por exemplo, né? E-mail é uma situação que a gente tem visto, acontece mais em empresas
um pouco maiores, né? Mas tem clientes, tem alguns fraudadores que começam a entrar na caixa de e-mail da pessoa e começam a enxergar e, vamos dizer, espionar as diversas conversas entre um empreendedor e o fornecedor dele, etc. Isso de forma automática. Quando ele percebe que vem algum título falando de faturamento, pagamento, etc., ele pega um e-mail similar, né? Então, vamos dizer, o nosso e-mail aqui na rua é ruid, né? ruid.com. Aí ele põe o ruip, né? Põe um IP em vez de id.com. Então aí ele usa um domínio diferente do meu, mas muito parecido, ou seja, o endereço meu sai com uma pequena letra diferente e a partir daí ele fala, então pode fazer o Pix na minha conta e etc e tal. Então, conferir também se o remetente é o remetente olhando o endereço também é uma dica valiosa e é algo que tem surgido, eu tenho visto com um pouco mais de frequência isso acontecer também. Com certeza, Evaristo, o impacto de uma possível fraude ou ataque virtual, independentemente do tamanho ou do segmento da empresa, ela é de fato desastrosa, né? Ela acaba desestabilizando toda uma estrutura, uma logística. E aí eu te pergunto, qual o impacto principalmente de uma fraude ou de um ataque virtual para o micro e pequeno empreendedor? Então, em alguns casos, pode ser até fatal mesmo, né? Assim, do ponto de vista de uma fraude muito grande, né? Muitas vezes, esses estelionatários, eles podem muitas vezes fazer um pedido muito grande para aquele empreendedor, ele acha que ali ele conseguiu fazer a virada da vida dele, né? E de repente chega alguém que depois não tem a menor disposição de pagar, está indo para um endereço que não é o endereço correto, né? É um endereço que não vale. Então isso tudo tem um risco muito grande quando a gente pega principalmente as grandes transações que esse empreendedor faz, né? Então, pode ser um pequeno problema, mas pode ser um problema muito grave. Então, uma outra recomendação que eu daria também, que eu acho que é importante, é a gente também, vamos dizer assim, priorizar as diversas transações que eu tenho. Ou seja, se eu tenho transações, né, com um determinado cliente está fazendo um pedido muito grande, por exemplo, ali eu preciso tomar mais cuidado. Não, ele está fazendo uma compra de alguns reais, e se eu tomar um prejuízo ali não é tão problemático. Então ali eu não preciso ter tanto cuidado, mas cuidado do principal é importante justamente por esse fato que você trouxe para a gente, ou seja, um impacto num pequeno empreendedor de uma fraude de alta monta, né, numa fraude muito grande, pode ser fatal, né? Então, por isso esse cuidado, né? Endereço, por exemplo, é uma coisa que o empreendedor pode conferir. Por exemplo, olhando até no próprio Google Maps, né? Se ele vai lá e de repente entra no Google Maps e vê que é um endereço, né? Olhando lá o local que é incompatível com um determinado valor que está sendo feito, eu preciso desconfiar um pouco. Esse cliente é um cliente que mora em Maceió, mas ele está comprando em Sorriso do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, desculpa. Será que isso faz sentido? Esse cliente está viajando, mas essa compra faz sentido? Então, assim, desconfiar, principalmente das grandes transações, é muito importante. E aí onde a gente reforça, né, Evaristo, você como especialista, na conscientização que deve haver, né, sobre fraudes, principalmente para quem está começando o negócio. Para aqueles que já têm um negócio consolidado e para aqueles que ainda vão começar o negócio, a importância dessa conscientização sobre essas fraudes, né? Exatamente. Acho que a gente precisa se conscientizar, né? Já ouvi muita gente falar que assim, a gente é inteligente quando aprende com os próprios erros, né? Mas a gente é sábio quando aprende com o erro dos outros. Então a gente não precisa esperar ter um problema com fraude para se preocupar.
né? Porque ela pode acontecer em qualquer momento, né? Então, por isso eu acho que é um ponto muito importante tentar sempre prevenir, né? Se preocupar já de uma forma prévia, e a ideia da nossa empresa é justamente facilitar isso para o empreendedor, ou seja, agora no mês de agosto, quando a gente lançar o Consulta aí, ele vai ter muitas facilidades em fazer essa consulta, né? E ver pelo menos esses grandes potenciais problemas, né, relacionados à documentação, relacionado a endereço, relacionado a todas essas questões, e a gente cada vez mais vai colocar mais elementos ali dentro, a gente começa a prevenir o processo de fraude, né? Mas também não dá para esperar tudo acontecer certinho, ter a ferramenta pronta, etc. Todo mundo já precisa tomar alguns cuidados. E como eu disse, eu acho muito importante ter já um parceiro de TI que possa prevenir algumas coisas ali dentro. E aí a importância, né, Evaristo, da inovação e da tecnologia. Você trouxe mais cedo, falou um pouquinho aí sobre uma das estratégias que ainda vem sendo utilizadas, né, por esses fraudadores em todo o país. Eu, por exemplo, abro uma empresa de fachada, monto uma equipe de fachada de laranjas, estou situado em Caruaru, no interior de Pernambuco, e quero fazer uma compra no Rio de Janeiro. Ainda assim, mesmo diante de tanta inovação em tecnologia, essas quadrilhas, esses fraudadores ainda insistem em fazer esses tipos de transações à distância? Sim. O que a gente tem percebido assim, é que, assim, infelizmente, existe até uma espécie de especialização em determinadas fraudes, né? E os fraudadores, eles vão tentando encontrar elos mais fracos, né? Ou seja, o tempo todo, né, ele vai tentando sempre encontrar uma brecha de segurança, alguém que não toma tanto cuidado com fraude, etc. Então, mesmo fraudes mais simples, como a que você descreveu, ainda acontecem em grande medida, tá? Por quê? Porque, como eu disse, assim, muitas vezes o estelionatário, ele cria um ambiente, né, cria uma situação que para o empreendedor fica parecendo que ali é a salvação da lavoura dele, ali ele vai conseguir resolver todos os problemas, né? E esse é um ponto que a gente sempre precisa, como empreendedor, tomar cuidado, né? É mais ou menos quando você toma alguns cuidados, né, com sua casa, né? Então, você mora numa casa, sua casa tem, por exemplo, câmeras de segurança, a casa do vizinho não tem a câmera de segurança, um ladrão ele vai preferir ir na casa que não tem câmera de segurança. Então, tomar medidas de prevenção é bastante importante. Vamos dizer, do ponto de vista dos fraudadores, a gente tem vários níveis de fraudadores. Tem aqueles que vão nas fraudes mais simples, como as que você descreveu, e tem outros que vão criando cada vez mais um cenário ainda mais complexo e aí fica até um pouco difícil da gente, mesmo especialista, descobrir que ali a gente está indo atrás tá vindo uma fraude para cima da gente. Mas o que eu acho que é bastante importante se a gente já ficar livre das fraudes mais simples, a gente fica livre de muita gente que tenta fazer coisas aí com a gente de forma negativa. E coisas, inclusive, bizarras, né, Evaristo? Eu já acompanhei, eu como jornalista, acompanhei casos em que a empresa, a suposta empresa do ramo de material de construção, tentando fazer uma compra grande de materiais estéticos da área da saúde. O que é que tem a ver, né? O cara está se propondo a fazer uma compra de mais de R$1 milhão, que o negócio dele tem como foco a construção civil, voltado para a área da saúde, da área da medicina, ou seja, coisas nada a ver, e que o empreendedor, né, que está aqui nos assistindo, ele já deve se atentar a esses pequenos detalhes que já soam estranhos, digamos assim, né? Exato. Ter esse cuidado, né? Ter um pouco dessa
dessa malícia, né? Ligar um pouquinho, né, o desconfiômetro, né? Ó, deixa eu desconfiar um pouco aqui dessa esmola que está sendo muito grande aqui, está chegando alguma coisa muito diferente da média que vem por aqui, tem alguma informação que não bate, como essa... Peraí, o ramo de negócio desse cara não faz sentido, não está relacionado ao negócio que ele está comprando comigo. Então, todas essas coisas, às vezes, é melhor, principalmente quando a gente está falando assim de negócios muito grandes, muitas vezes é melhor não fazer... Perder a venda, exatamente, do que depois perder o valor total das mercadorias, por exemplo, ou do serviço que você está prestando, etc. Né? Então, o mais importante é realmente se precaver, estudar, né? E o ponto que eu sempre falo, assim, muitas vezes, né, nas empresas, assim, 20% dos nossos negócios representam 80% da receita. Então, se a gente preocupar com esses negócios maiores, a gente tem uma chance bem grande de não tomar muitas fraudes. E aí, para a gente finalizar, Evaristo, nosso tempo já está acabando, foi aí onde surgiu a RU, né? Essa empresa com toda essa preocupação na prevenção e na detecção dessas possíveis fraudes, né? Exatamente, né? A gente surgiu justamente com esse propósito de fazer toda essa parte de... primeiro, assim, para bancos, etc., que foi onde a gente começou nossa jornada. A gente sempre, né, ao abrir uma conta corrente, um cartão de crédito, etc., para vários bancos, a gente verifica se a pessoa é aquela pessoa mesmo, né, fazendo esse papel aí de análise de fraude, né? E também, depois a gente também trata transações, né, também que acontecem, e depois também, caso tenha algum tipo de problema depois disso, a gente faz análises para poder verificar se o que aconteceu, como a gente pode aprender com aquela situação, né? Então, um dos pontos que eu acho que é mais importante aqui dentro da RU é que a gente tem um núcleo de inteligência de antifraude, né? Que é justamente um núcleo que fica 24 horas por dia, pensando o que é que está acontecendo de novidade, que tipo de situação nova está aparecendo, o que eu posso fazer de diferente, o que é que esses fraudadores estão criando de diferente, né? Porque no fim e ao cabo, o que a gente descobriu é que não existe uma bala de prata para tratar fraudes. A gente precisa usar várias ferramentas diferentes para poder fazer com que essa fraude não aconteça, né? Então, no passado, a gente já viu assim, o reconhecimento facial vai acabar com as fraudes. E, de verdade, as pessoas vão tentando cada vez descobrir um outro jeito, uma outra forma de transpor essa barreira e fazer alguma coisa. Então, é uma busca constante aqui na empresa de conseguir descobrir novas fraudes e agora, né, a partir do lançamento do Consulta aí, disponibilizar isso para a comunidade toda empreendedora e contribuir para o país. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Evaristo Mascarenhas, vice-presidente da RU, essa empresa especializada em prevenção à fraude. Eu quero aqui agradecer a sua participação nessa entrevista, nesse bate-papo aqui no Canal Empreender. Bruno, eu que agradeço, né? Espero ter contribuído em alguma medida, né? E desejo muito sucesso ao programa de vocês e ao canal, que eu tenho visto e tenho ficado muito feliz com o conteúdo que vocês disponibilizam para os empreendedores, porque afinal de contas a RU também é uma empresa e a gente também aprende muita coisa aqui. A nossa diretora financeira também é uma ouvinte assídua do canal, então agradeço muito e parabenizo pela competência do conteúdo apresentado para nós empreendedores. É isso aí, para você empreendedor, se conscientizar, se prevenir e, se possível, detectar possíveis fraudes e ataques virtuais. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.